Galera, vamos falar sobre o arcadismo em Portugal? Já falamos sobre o arcadismo enquanto contexto geral, né? Agora a gente vai ver como que o arcadismo chegou em Portugal. Primeiro, a gente tem que ter consciência de que Portugal, em 1750, mais ou menos, teve uma crise econômica extremamente forte. O Marquês de Pombal estava tentando modernizar o país e essa crise econômica afetará de modo direto no fazer literário do arcadismo. Então, ó, o arcadismo lá começou com a Arcádia Lusitana em 1756 e aí ela não teve nenhum tipo de sucesso. Com a crise econômica, as pessoas estavam voltadas para a crise, voltar à economia, fazer dinheiro e assim por diante. Sem contar que Portugal passava também por alguns problemas com a população, então as pessoas não estavam voltadas para as artes de modo geral. E aí a Arcádia Lusitana, que dá início ao arcadismo em Portugal, fecha suas portas com menos de um ano de duração. Depois, eles vão abrir a Nova Arcádia, que é uma nova tentativa de trazer o arcadismo para Portugal, e também ela tem menos de um ano de duração. Essa daqui foi aberta em 1757, e aí ela também fecha as portas, e aí não temos o progresso dessas duas fundações que faziam a literatura e as artes árcades dentro de Portugal. Mas o que nos importa isso daqui? Nos importa este poeta, o Bocage. Bocage é o seu sobrenome, o nome dele é Manuel Maria do Bocage. E o Bocage, ele começou a se envolver com os ideais de Revolução Francesa, de iluminismo, assim por diante, de querer a liberdade, de achar que a monarquia estava sendo extremamente má com os seus, e aí vai indo. O que vai acontecer? De tanto fazer protestos e questões voltadas contra a coroa portuguesa, ele vai ser expulso de Portugal. Uma vez que ele é expulso de Portugal, ele fica 7 anos no exílio, e quando ele volta, antes dele sair, ele despediu de sua namorada e pediu para ela esperá-lo voltar, porque quando ele voltasse, eles dois poderiam se casar. Bom, quando ele volta, ele reencontra sua namorada, só que ela estava casada, e não somente casada, ela estava casada com o irmão dele. Então, ou seja, de namorada virou cunhada. Isso fez com que ele ficasse extremamente triste, extremamente magoado, e ele teve uma vida desregrada a partir de então, que depois isso o levou à morte. O Bocage é o nosso principal poeta pelo seguinte motivo: ele foi o único poeta que participou da Arcádia Lusitana e da Nova Arcádia, ou seja, ele participou dos dois movimentos de arcadismo dentro do país de Portugal. E ele, sem querer, por causa dos seus conflitos sentimentais, ele está adiantando o período literário que vem depois do arcadismo, que é o romantismo. Então ele tem uma produção arcade e uma produção pré-romântica. Como que isso funciona? Produção arcade a gente já viu, razão, pastorismo, o eu lírico é um pastor, bucolismo, vida simples, só que ele vai trazer também a produção pré-romântica. Quem gosta de anotar no caderno, o que vem a ser a produção pré-romântica? Ele já traz características do romantismo. Quais são? Melancolia e pessimismo. Porque a partir do momento que ele não tem a mulher amada, ele é pessimista. O que é o pessimismo? Nada vai dar certo porque ele não a tem do seu lado. E o que é melancolia? É ele ficar vivendo essa dor integralmente. Todos os minutos, todas as horas, todos os dias, todos os meses, todos os anos. Então ele está vivendo integralmente a sua dor. Isso faz dele um sujeito melancólico. E ele vai trazer isso para dentro da literatura. Ele vai colocar presença feminina dentro do texto. E essa presença feminina é o quê? É uma mulher do qual ele busca encontrar ali o refúgio. E o refúgio seria o quê? Ter o amor correspondido. E ele nunca tem. É reflexo da dor que ele viveu. Ou seja, a gente tem cunho autobiográfico e a gente vai ter também o próprio arcadismo dentro dessa literatura. Tá bom? Gente, o arcadismo em Portugal, como não teve sucesso, é pouca coisa mesmo. É só isso. E depois a gente conversa na próxima aula sobre o arcadismo no Brasil. Grande abraço para vocês e até logo!